Se você tá aqui nesse vídeo é porque provavelmente você gosta sim de cozinhar, de fazer a sua comidinha caseira, mas também gosta de praticidade, né? E nesse vídeo eu vou te falar como você pode utilizar o congelador como seu amigo na cozinha e com isso poupar bastante tempo. Oi, eu sou a Cecília, sou Natural Chef cozinheira e esse canal é para falar sobre alimentação e vida saudável de uma forma real, prática e prazerosa. Um dos maiores desafios de quem cozinha em casa e quer ter uma variedade de comidas numa refeição é você fazer todos os preparos do zero e com isso passar muito tempo na cozinha. Eu mesma que cozinho há muito tempo, toda vez que ia para a cozinha preparar o básico, arroz, feijão, uma carne, o acompanhamento e uma salada, geralmente levava aí 1h30, 2 horas para fazer todo esse preparo do zero. E aí, depois que eu comecei a usar o congelador como meu amigo, eu poupei muito tempo na cozinha. O congelador virou meu amigo na cozinha há mais ou menos uns 2 anos, quando eu descobri a questão do conceito de preparos base na cozinha. Mas o que seriam esses preparos base? São preparos que você precisa fazer antes, que dão suporte para cozinhar outros pratos. Por exemplo, um exemplo clássico é o risoto. Para você fazer um bom risoto, você precisa ter um bom caldo, seja ele de legumes, de frango ou de carne. Para preparar esse bom caldo, você precisa de pelo menos 1 hora. E daí, depois com ele pronto, você pode fazer o teu risoto, que você leva aí mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos, para preparar um bom risoto. Então pensa, para fazer esse prato do zero, você vai levar mais ou menos umas 2 horas. Mas eu vou te falar que não precisa ser assim. Quando eu descobri esse conceito e comecei a fazer esses preparos bases e ter pronto eles no meu congelador, eu tirei basicamente 2/3 do tempo que eu passava na cozinha. Vou te dar outro exemplo que é muito bom, que eu uso bastante, é a questão da panqueca. Eu adoro comer panqueca recheada com carne moída e molho vermelho. Só que se eu for começar a fazer esse preparo do zero, eu preciso cozinhar tanto um molho, quanto refogar uma boa carne moída, tanto fazer a massa, rechear, enrolar e colocar no forno. Todo esse preparo levaria mais ou menos aí umas 2 horas. Só que como eu uso o congelador e esses preparos bases ao meu favor, eu juro para vocês que eu levo uma meia hora para ter uma boa panqueca na mesa servida para o almoço. Muitas vezes, quando a gente pensa em ter comida pronta no congelador, eu era uma das primeiras pessoas a falar: não, não preciso disso, eu posso ir lá fazer uma comida rápida, fresquinha. Porque quando eu pensava em marmitas, em congelador, eu pensava naquela comida que descongelava de uma forma muito rápida, que ficava aguada, não ficava gostosa. Mas aí depois que eu descobri quais preparos certos fazer e também a forma certa de descongelar, eu comecei a usar esse congelador como meu amigo e não como um empecilho. E foi aí que eu realmente comecei a poupar muito tempo na cozinha. E aqui eu vou te dar alguns exemplos do que você pode ter pronto no seu congelador, esses preparos base que vão te ajudar. Mas a dica mais valiosa que eu posso te dar é: tenha no seu congelador aquilo que você costuma comer. Eu sei que muitas vezes você vai se empolgar com esse conceito e até com os exemplos que eu vou dar e vai querer fazer várias coisas e deixar no congelador. Só que se você não tem o costume de comer um tipo de preparo, por exemplo, como carne moída, se você fizer grande quantidade congelar, aquilo pode ficar esquecido no teu congelador, porque você não tem o costume de incorporar isso na tua alimentação. Então, se você não tem o costume de fazer, não comece fazendo isso. Comece fazendo os preparos que você já utiliza. Pensa aí nas comidas que você costuma fazer no dia a dia. Pensou? Pensa nos ingredientes que você usa para fazer esses preparos. É por eles que você vai começar a ter os teus preparos base. Eu vou dar os meus exemplos, pode ser que os meus exemplos podem te ajudar a você fazer a lista de preparos base para ter no teu congelador. Algumas coisas que eu costumo ter no meu congelador. Em termos de carne, é uma boa carne moída refogada, um bom frango ensopado e refogado, que eu posso fazer depois um frango ao curry, ou também fazer um estrogonofe. Eu gosto também de ter frango desfiado, e também ter algumas almôndegas, seja de carne, de porco ou até mesmo de frango. Eu gosto sempre de variar todos os meses para não enjoar.
Outros preparos que eu gosto de ter no congelador é um bom molho vermelho, porque eu gosto de cozinhar um molho por pelo menos 1 hora e meia. Então eu já faço em grande quantidade, porciono e congelo. Gosto também de ter sopas, se a gente está no frio, alguns caldos. E também gosto de ter leguminosas já demolhadas e cozidas, para seja fazer um feijão, um caldinho ou até mesmo uma salada quente. Além disso, você pode também ter caldos, como eu comentei, do risoto. E é legal que quando você faz, por exemplo, um frango desfiado, que você pode utilizar para fazer uma tapioca no café da manhã, ou também para fazer um soufflé no almoço, no jantar, quando você cozinha esse frango, desse frango sai um caldo de frango maravilhoso. Então, de um preparo, você tem duas coisas que você pode ter no teu congelador que vão te adiantar bastante no teu dia a dia. Mas aí você pode estar pensando que para ter esses preparos prontos, você precisa ter um congelador enorme. E aí eu te digo que não. Eu tinha um congelador muito pequenininho e eu conseguia fazer todos os meus preparos e utilizar esse congelador ao meu favor. E para isso, existem duas coisas que você precisa ter em mente. Primeiro é o armazenamento correto desses alimentos. Então, para isso, você precisa utilizar recipientes próprios que vão ao freezer. E aqui eu te trago dois exemplos, que são potes que você compra, por exemplo, em lojas de embalagem. Eu comprava já uns potinhos pequenos para fazer porções para 2 pessoas, no meu caso. Mas se você tem mais pessoas na sua casa, compre um pote do tamanho certo para porcionar. E geralmente o legal é que esses potes eles encaixam um no outro. Então isso acaba poupando bastante espaço no seu congelador. Mas também você pode usar esses saquinhos próprios de freezer e depois colocar a comida bem compacta dentro e armazenar também, que isso acaba poupando espaço no teu congelador. Mais importante é sempre etiquetar o que tem naquele saquinho ou naquele pote, também a data que você cozinhou aquilo. Lembrando que geralmente as coisas têm uma data de validade de 90 dias no congelador. E aqui é outro ponto muito importante. O teu congelador ele precisa ter uma rotatividade. Ele não pode ser um espaço de estoque e armazenamento de coisas que você não sabe o que fazer. Porque assim, realmente, o congelador se torna um empecilho e não um amigo. Agora, na prática, como que eu faço isso? Geralmente, eu tiro uma vez por mês, que é quando eu vou no mercado já fazer uma compra grande para minha casa. Eu faço uma lista dos preparos base que eu quero fazer naquele mês, uma lista de ingredientes, vou ao mercado, volto, organizo tudo e levo mais ou menos umas 2 horas e meia para fazer todos esses preparos do zero, porcionar e levar ao congelador. Então veja comigo, eu levo 2 horas e meia uma vez por mês para fazer todos esses preparos. E isso me poupa uma média de meia hora a 1 hora por refeição. Isso são muitas horas ao longo da semana e muito mais horas ao longo do teu mês. Então pensa que com esses preparos bases prontos, realmente vão te poupar muito tempo na cozinha. Espero que essas dicas te ajudem a transformar o teu congelador em teu amigo, e qualquer dúvida que você tiver em relação a congelamento, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo.